Segurança pública. Talvez essa seja a maior preocupação da sociedade brasileira atualmente. Com índices alarmantes de homicídios e roubos e baixos números de elucidação de crimes, o modelo brasileiro de segurança pública está em descrédito. Enquanto isso, o Chile, nosso vizinho sul-americano, apresenta uma situação bem diferente. Lá, a chance de uma pessoa ser assassinada é cerca de 10 vezes menor do que aqui. Ao mesmo tempo, a taxa de resolução de crimes naquele país é próxima de 90%, enquanto no Brasil mal chega a 10%. Nessa entrevista, recebemos o senador pelo estado de Goiás, o senhor Luiz do Carmo, e a representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Suzana Portillo. Ambos participaram de uma missão oficial para conhecer o modelo chileno de segurança pública e agora nos contam como foi essa experiência. Senador, senhora Ângela, senhora Suzana, muito obrigado pela presença. É um prazer muito grande estar aqui, Marcelo, nesse programa, juntamente com a Suzana, para falar da experiência que nós tivemos aí no Chile. Sim, essa missão oficial, ela faz parte de uma atuação política que o senhor está tendo bastante incisiva com relação à segurança pública. O que tem motivado o senhor, especialmente, a trabalhar nesse campo? Marcelo, eu fui deputado estadual em Goiás por 2 mandatos, 8 anos. No período que eu fui deputado, eu tinha uma filha chamada Michele Muniz do Carmo, a minha primeira filha, que os bandidos assassinou ela para roubar o carro dela. Naquele momento, eu pensei que a minha vida tinha acabado. Eu tinha que fazer alguma coisa como deputado estadual. E não dei conta de fazer, porque as leis federais que regem esse tipo de situação. E aí, eu passei usando, eu vi que o meu sofrimento foi acabando, ficando só a saudade da Michele. Isso me motivou a eu não deixar pais sofrer o que eu sofri. Por causa de um carro, por causa de um celular. Roubar e matar uma pessoa. A partir daí, eu peguei essa bandeira para tentar diminuir o sofrimento do povo brasileiro, que é muito grande, por causa de um celular, por causa de coisa pequena, matar uma pessoa, certo? E aí o Chile, como tem uma experiência muito grande, nós fizemos uma comitiva lá e fomos lá. Foi a Suzana, foi um promotor, o Fernando Klebs de Goiás, foi o presidente da OAB. Então, fizemos uma grande visita ali e foi muito importante para o meu conhecimento, para trazer para o Brasil aqui o que o Chile é diferente da gente. E essa questão da taxa de resolução de crimes? Nós temos uma taxa de resolução de crimes muito baixa, especialmente se comparado a países como o Chile, que tem uma realidade social que não é tão distante da nossa. O que está acontecendo? Por que nós não conseguimos resolver os crimes? Qual a diferença? Primeiro, lá tem roubo, não é que não tem roubo não, só que ninguém mata para roubar nada, porque sabe, se matar, a pena é muito grande. Então o bandido sabe disso. Rouba, mas não mata. Aqui não, rouba e mata. Ou mata e não rouba. Concorda? Totalmente. E lá é diferente. Outra coisa, nesses crimes graves, que tem a solução de 90%, tá entendendo? Mas e o lá não tem a figura do delegado. Lá a polícia militar, que não é igual a polícia militar, ela investiga esse caso pequeno, e ela mesmo faz o inquérito, ela mesmo vai lá, investiga, vê o que está acontecendo, concorda? E já passa direto para o promotor. É um modelo diferenciado. Eu sei que o Chile é bem menor que o Brasil, eu sei como é que é, mas o sistema lá funciona. E funciona bem, que a Suzana viu como é que funciona lá. Tem um outro aspecto que é bastante significativo, que veio no relatório dessa missão oficial. É a questão duas questões, né? Uma é a questão do planejamento, né? No Chile foi feito um planejamento de longo prazo, com vistas a melhorar a situação da segurança pública. Isso independentemente de quem está no governo, um projeto de Estado. Como está a nossa situação em relação a essa situação de planejamento para que a gente tenha no futuro uma situação mais próxima do Chile, um país mais seguro para se viver? Lá no Chile, o que a gente pode observar é um planejamento em nível nacional. Existe uma concentração dos esforços, de forma que não é descentralizado, não é igual aqui no Brasil, que a gente tem vários estados, municípios, então diversas forças diferentes, polícia de cada estado trabalha de uma forma diferente do outro estado, os bancos de dados não são compartilhados. Então, esse planejamento ele envolve tudo isso, é um planejamento nacional, é um planejamento para tudo, para o país inteiro.
Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de planejamento a longo prazo e muito menos essa concentração de esforços. O que a gente pode ver é que cada estado tem a sua autonomia para resolver os problemas de segurança pública e não existe um plano nacional como existe lá. A gente tem planos nacionais, com a participação dos estados, mas não é um plano único, a gente depende da atuação das cidades, dos estados, de forma separada, não de uma forma contínua, unificada, como é lá. Então, é mais fácil, por exemplo, na resolução de crimes, na hora de uma investigação, que eles têm, como a gente disse, um banco de dados compartilhado somente. Então, não importa onde o policial vai estar, não importa onde ele estiver no país, ele vai consultar e vai ter todas as informações que são do país inteiro, não são só daquele estado, não são só daquela região. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Cada estado tem um banco de dados, cada força tem um banco de dados diferente, eles não se comunicam. Então isso tudo faz parte do planejamento. Lá o planejamento, esse planejamento a longo prazo, tem etapas que devem ser cumpridas como metas, né? Eles põem metas a curto prazo para que essas metas a curto prazo cumpram o de longo prazo. Então, eles vão trabalhando dessa forma, por etapas. Vai tendo as etapas para chegar num objetivo maior. Exatamente. Agora, esse problema da falta de integração. A gente tem a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Primeiro seria uma integração, pelo menos no que diz respeito às informações que essas polícias trocam. E aí tem a questão também da polícia de cada estado, cada uma com seu banco de dados e a dificuldade de, às vezes, até de identificar criminosos que cometem um crime no estado, vão para outro. Há impedimentos legais para que essa integração aconteça, senador? Deixa eu falar um cheiro um pouco. Lá tem uma polícia chamada PDI, né? Uhum. Essa PDI é praticamente a Polícia Federal e a Civil junto, certo? Eles estão fazendo planejamento há 30 anos. Chegou há 30 anos atrás e fez esse planejamento para chegar agora. Então, lá tem planejamento. Não é aqui, não é planejamento para 4, 5 anos. Mudou o governo, muda a forma de pensar. Lá é diferente. Então, por isso que lá é mais organizado que aqui. Só para você ver em negócio de carro lá tem um chip que eles põem no carro, qualquer parte que o carro tiver no país, eles sabem onde foi, certo? E a outra coisa que eu achei interessante, lá tem 4 números, a placa também, números, mas só aparece uma. Só aparece 3, uma fica escondido, fica só no documento. O porquê disso? Não tem jeito de clonar. Como é que a pessoa vai clonar o carro? Não tem jeito. Tem que adivinhar o número. A hora que pega o carro, o cara vê o documento, olha, está faltando números, né? Então não tem jeito. Então as coisas simples funcionam, né, Fulana? Muitas vezes são soluções simples. Mas essa questão da integração da base de dados, existe um projeto em andamento, isso pelo menos está começando a se consolidar, a gente teria um horizonte para que as informações relativas à segurança pública sejam compartilhadas em todos os estados? Na prática, não. Nós temos diversos sistemas que são criados e cada criador de sistema tenta compartilhar. Por exemplo, se a Polícia Federal tem um sistema de banco de dados, uma plataforma para investigação com banco de dados, as polícias civis, cada uma tem uma, e na prática a gente não consegue fazer esse compartilhamento dos dados, dos bancos de dados. Não existe nada, não existe nenhuma regra, nenhuma normatização, nenhuma regulamentação que obrigue as forças a compartilharem esses bancos de dados. Não tem nada nesse sentido. Mas se nós podemos fazer isso, né, Suzana? Nós podemos propor isso aqui, para mudar isso aqui, uma lei. É possível? Eu acho que pode estar nascendo um projeto de lei interessante para o Brasil, né? Onde pode entregar a Polícia Federal, a Civil e a Militar, né? Deixar que cada uma tenha as suas áreas de competência, mas que elas consigam compartilhar informação do norte ao sul, centro-oeste, nordeste, sudeste, todas as regiões. O Brasil é grande, mas os bandidos andam no Brasil todo, né? Não é mesmo? Sim. Eles não ficam concentrados só em Goiás, só em São Paulo, né? Então, realmente, é um bom projeto para fazer. Tá. E em relação ao sistema carcerário do Chile,
Os senhores também tiveram em visita a uma penitenciária chilena, eles também têm um histórico de problemas com o sistema penitenciário que parece que vem melhorando ao longo dos anos. Como é que está a situação de lá e comparado com a nossa situação, com a opinião de vocês? O sistema penal lá, ele é até bem parecido com o brasileiro, na questão da estrutura. A unidade que a gente visitou lá, não tinha nada de extraordinário, não tinha nada de riqueza, de ostentação, não é a questão do dinheiro ou do recurso que eles têm, é a questão da organização. Não é nada que não possa ser feito no Brasil. A gente visitou uma unidade de segurança média, então eles têm lá dentro da unidade, eles têm uma escola municipal, é uma escola do governo que foi construída dentro da unidade. A maioria dos presos aderem a esse programa, tem o programa da educação desde ensino fundamental, ensino médio, e eles dão acesso para ensino universitário para aqueles que quiserem também. As aulas são ministradas lá dentro. Existem oficinas de panificação, de serralheria, de marcenaria. A gente conseguiu visitar lá. Nada que não possa ser feito no Brasil ou que já não exista. Já existem unidades no Brasil que têm esse tipo de tratamento. O preso ele não é obrigado a aderir a esse programa. A adesão é voluntária. A adesão é voluntária. E o que eles têm lá é que a taxa de reincidência dos presos que não aderem é por volta de 40%. O que aqui no Brasil já é assim, seria um ótimo índice já no Brasil. E para eles já são aqueles que não aderem, aqueles que não estão fazendo parte de um programa de ressocialização. Os que aderem, a taxa de reincidência é por volta de 5%. Então, é uma coisa simples que eles estão fazendo lá, que dá para fazer no Brasil. A gente já tem exemplos no Brasil, em alguns estados, a gente já tem esses modelos. E que não é da noite para o dia que a gente vai conseguir resolver isso, não é de uma hora para outra. Precisa desse tipo de organização, precisa de o Estado começar a entrar no sistema penitenciário para que a socialização, alguns não são ressocializados, alguns têm que ser socializados pela primeira vez, aqui da mesma forma. Então, nada de extraordinário que a gente não consiga fazer aqui no Brasil. Então, o investimento dentro do sistema penal para que haja uma ocupação dos presos, principalmente profissionalização e estudo, dá resultado, vale a pena investir? Muito resultado. Nós chegamos numa sala de aula lá, tem projetor, os presos têm um projetor, né? E assistimos uma aula lá, realmente é diferenciado. E como a Suzana falou, prejuízo simples, bloco de cimento, que é feito aquilo lá, você está entendendo? Então, é uma coisa que simplesmente tem de ter vontade no Brasil para aplicar aquilo. Agora, os terrenos têm que ser grandes, né? Lógico, para as pessoas circular, mas é uma coisa muito simples que eu achei lá e eu acho que vai dar certo aqui, Suzana. Se Deus quiser, o Brasil, lógico que é o meu passo, certo? Isso não resolve de um dia para a noite, né? Tem resolver com a educação, pegar o menino lá que está 5, 6 anos, educar ele, certo? Tirar ele da situação que ele se encontra. Talvez o pai não tenha condição de dar o que o aluno precisa, mas o Estado tem que assumir. O Estado tem que assumir isso. Para que o Brasil não sofra do jeito que está sofrendo, com a falta de segurança no Brasil. A falta de segurança, muitos especialistas relacionam justamente a esse ponto que o senhor colocou agora, né, a questão da educação. E nós temos taxas de evasão de jovens de 15 a 17 anos que chegam às vezes até a 20%, dependendo do lugar. Isso também acaba influenciando, né, quer dizer, trabalha toda a questão de segurança pública, faz os investimentos necessários, mas deixa essa lacuna na educação. Se não fizer o investimento, a gente estaria enxugando o gelo, assim, você gera o espaço para o crime nascer? Concordo plenamente com isso. Eu acho que essa geração, pessoalmente, de 18, 17 anos, 20 anos, é difícil recuperar. É muito difícil. Eu, no Brasil, parece que é bonito ser criminoso, é bonito as crianças fica pensando, os bandidos estão ali, não acontece nada com eles. Porque só para você, quem matou minha filha, eles pegou 25 anos de cadeia. Com 7 anos saiu da cadeia, saindo da cadeia. Que justiça é essa? A minha filha perdeu a vida, perdeu 40, 50 anos de vida por dia. Não, quem matou,
Com 7 anos saiu da cadeia, ser preso. É uma lei muito fraca. Mas eu creio no Brasil, eu creio no ministro do Povo que assumiu agora, que é um juiz preparadíssimo e que é o bem do Brasil. Então, eu acredito muito no Brasil que nós vamos dar a volta por cima. Essa situação de presos que cometem delitos graves, ou às vezes delitos de menor potencial, mas que logo são soltos, né? É uma reclamação de muitos policiais. Eles falam, a gente entrega o preso, no outro dia o preso está solto. Um dia desses, um segurança de clube, aqui na capital, pegou um marginal dentro do clube que estava invadindo para roubar, segurou o sujeito e entregou para a polícia. Ele me disse que no dia seguinte, o mesmo sujeito estava andando em volta do clube. Como é que é essa situação do ponto de vista do nosso sistema jurídico penal? Eu acho que não tem onde pôr esses presos. Você entrega para o delegado, o que eu vou fazer com ele? Não tem prisão, não tem penitenciário, não cabe na delegacia, certo? O jeito, conversa com a pessoa e, então, está errado o sistema brasileiro, está errado. Nós temos que fazer alguma coisa para resolver isso, imediato. Só para você ter ideia, o telefone que partiu para roubar um carro, igual da minha filha, partiu dentro da CEPAI, que é penitenciária, fica os presos lá. O cara pegou o bandido lá dentro, pegou um telefone e ligou, olha, rouba um carro assim, assim, assim. Infelizmente, a minha filha estava com o carro daquele jeito. Como é que pode o bandido dentro da prisão dominar, mandar o outro bandido executar o serviço para eles? Tá vendo? Para trocar em troca de droga. Certo? Trocar em troca de droga. Então, o Brasil tem de dar um jeito de nós sair dessa situação. A educação excelente. Mas não adianta dar uma contratação saúde, a segurança está ruim demais, tá vendo? Não temos segurança. Hoje você sai de noite, você fica preocupado, olha, fecha o portão, olha, você tem que fazer alguma coisa, por quê? Talvez uma pessoa de bem passa perto de você, você pensa que é uma pessoa do mal. Que tanto que a coisa no Brasil tá difícil. A situação de medo, muito né? Difícil. Agora, voltando aqui à situação do sistema de segurança como um todo. Investimentos em equipamentos, armas, viaturas são importantes, mas o investimento em inteligência e equipamentos voltados também para essa área, como bancos de dados, né, sistemas para ter bancos de dados mais robustos, até para fazer essa integração, né, que nós falamos aqui no início da entrevista. Como é que está essa situação no Brasil? Existe um comparativo possível com os investimentos nesse sentido do Chile e do Brasil? Um dos pontos que a gente até ressalta no relatório, um dos pontos mais, se não todas as autoridades que nos receberam lá, acho que a maioria fez questão de reforçar. Um dos pontos é fortalecimento das carreiras, das forças, dos policiais, dos agentes penitenciários, das pessoas que trabalham com a segurança pública, das forças de segurança pública, o fortalecimento das carreiras, dos profissionais e investimento em toda a estrutura. Não quer dizer que precise ser um país rico, não quer dizer que precise dar montanhas de dinheiro para, por exemplo, os estados aqui no Brasil. Mas o dinheiro ele tem que ser bem usado, o Estado tem que saber utilizar esse dinheiro. Né? Então, esse investimento, ele é contínuo, não é um plano de um ano, um plano de 2 anos, é um plano que tem que ser contínuo, de forma contínua. Como você mesmo mencionou no começo, o programa lá é independente do governo, não é um programa de governo, é um programa de Estado, não interessa quem vai entrar ali, tem que entender isso e tem que fazer esse investimento. Então, a gente tem excelentes profissionais no país inteiro, a gente tem excelentes profissionais em todas as forças, pessoas que se esforçam, que estão ali, que não têm muitas vezes capacitação, não têm o investimento em estrutura, e eles estão ali, são pessoas que são dedicadas. E a gente tem, por exemplo, já que citou a inteligência, né? A inteligência, ela
tá em moda, né? Todo mundo fala em inteligência hoje, muito se fala em inteligência penitenciária, inteligência das polícias. Elas têm que se integrar. Existem diversos eventos que são criados no país inteiro, constantemente, para que haja uma integração dessas inteligências, essas forças que estão querendo trabalhar. Então, mesmo de forma mais discreta, e é importante, né, no caso, a inteligência, tem que ser discreta. Esses eventos, eles não são feitos para que sejam divulgados de forma para que todo mundo veja. O que interessa é o trabalho deles, né? Existem centros de integração que estão sendo criados. A gente tem da Senasp, né, que agora é a Secretaria de Operações Integradas. A gente já tem esses centros integrados, tem na região sul, tem na região nordeste. Eu já estive na região nordeste, já visitei um centro desse, em que vários profissionais de vários estados ficam ali. A dedicação deles ali é exclusiva, eles são cedidos, eles são mandados pelo estado para fazerem parte do centro integrado, e eles estão sendo a ponte de ligação entre os estados e o sistema de segurança pública de uma forma geral, né? O Ministério da Justiça criou esses centros integrados. A intenção é criar mais centros integrados para que o fluxo de informação seja contínuo, para que esse programa seja de forma permanente, contínua. E a gente tem, dessa forma, integrantes de todas as forças, de todos os estados, que estão ali conversando. Algum problema que tem algum estado, pode recorrer a outro estado. É uma forma de a gente fazer aquela integração de banco de dados. A gente não tem a integração do banco de dados na prática, de um acessar o do outro, mas esses profissionais estão fazendo esse papel. Então, já existe uma semente, né? A esperança que o senador acredita no Brasil, a gente já pode ver que tem algo nascendo. Outra coisa que eu achei interessante lá, falando de cooperação, o shopping, supermercado, todo carro aqui do estacionamento, a polícia sabe quem foi lá. E quem fornece isso? O shopping, o supermercado já fornece a polícia. Eles têm a câmera, já fornece a polícia. Quem entrou, quem saiu de lá. Então, realmente, é uma coisa integrada, todo o sistema de segurança pública do Chile. Começa com a cultura da própria população. Quando a gente fala em resolver os problemas de segurança pública, a gente tem que mexer em várias esferas, não é só o Ministério da Justiça. Desde a educação, que todo mundo sabe, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? A educação é óbvio, mas tem que ser feito. E a cultura lá é diferente, a cultura do respeito ao profissional da segurança pública, e existe uma fiscalização também. Os órgãos são fiscalizados, faz parte do processo. Tem uma legislação que funciona, os órgãos serem fiscalizados, porque em qualquer lugar, a gente não tem que fingir que isso não acontece, acontece em qualquer lugar. Abusos eles têm que ser... A transparência também a transparência, o acompanhamento de todos os órgãos de fiscalização e a cultura da população. Eles têm essa cultura, já é voluntário eles participarem. Né? Como o senador falou, não é obrigatório um shopping fornecer os dados, por exemplo, de câmeras de segurança deles, de estacionamento, o sistema do estacionamento, quem entrou, o carro que entrou, a pessoa que entrou lá dentro, um aeroporto. Eles não são obrigados, mas eles passam isso tudo para o sistema. O banco de dados é formado também pela iniciativa privada. A iniciativa privada participa disso de forma voluntária lá. Deixa bem claro que eles não ficam fiscalizando todo que entra lá. É que deu um problema, eles clica na placa lá e sabe aonde que essa placa andou, você está entendendo? Não é que está aberto, esse cara todo mundo entrou no shopping, não, senão fica certo. Mas há um compartilhamento. É a hora que deu o problema, eles mostrou o sistema para nós, lá dentro de 5 minutos eles descobrem quem que é o carro, quem que é o dono do carro, assim, simplesinho, tá entendendo? E parece que o sistema é tão simples deles. É um programa que a gente tem no Brasil, inclusive já tem no Brasil, mas algumas forças usam, mas não está assim formatado para esse uso nacional, né? Para esse uso de um banco de dados nacional. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil não está tão distante assim. A gente pode seguir esse modelo. É muito viável, é muito acessível o que eles fazem lá, a gente poder fazer aqui no Brasil. Talvez seja uma questão de tempo e implementação, de continuidade. E vontade política, né? Certo. Sem vontade política não resolve nada, né? Você não entendeu?
E o Brasil realmente tem que fazer uma política de segurança para os próximos 30, 40 anos. Os próximos 4, 5 anos vão fazer paliativo, não vai resolver. É o que está acontecendo, a epidemia que está no momento, né? Mas nós temos que pensar no futuro. Não tem as interrupções, a cada governo muda, faz um plano novo. Daqui Tem 10, 15 anos não sabe quem está no poder, quem vai ser senador, quem vai ser deputado, mas o sistema funciona. Porque é para todos. É que é para todos. Tá bom. Bom, senador, muito obrigado pela presença do senhor. Senhora Suzana, também muito obrigado pela presença nessa entrevista do Cidadania. A gente que agradece, foi um prazer estar aqui. Eu agradeço, só para você ver. O Ministério da Justiça colocou a Suzana à disposição dessa missão lá. Uma pessoa eficiente que está fazendo o trabalho deve e fez um relatório muito brilhante para o Ministério da Justiça e ajudou muito a nós nessa missão oficial no Chile. Está bem, que continue dando bons frutos essa visita. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. E obrigado também a você que nos assistiu. Para rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.